Sejam todos bem-vindos. Jailson, meu irmão, tudo bom? Jailson? Tá fechado o seu microfone. Irmão? Olá, irmã. O irmão... Sou o Oi, irmão. Efraim. Sou o Efraim. Não sei se o Jailson falou com a irmã. Não, não falou. É você que vai passar o estudo? Foi, ele pediu. Ah, tá bem, tá bem. Se ele falou, eu não tive tempo de ler, tá? Certo. Aí seja Uhum. bem-vindo, irmão Efraim. Tá, É um prazer obrigado. tê-lo aqui conosco, tá bom? Obrigado. Olha, irmã, me desculpe eu não estar ligando o vídeo. É porque aqui onde eu estou já é 11 horas, tá? Da noite. 11 e Estamos então 06. no mesmo fuso horário. Pois é. Eu acho que nós estamos todos... Jailson entrou. Quer falar alguma coisa, Jailson? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje eu vou deixar vocês bem acompanhados, tá? Amém. Pra vocês acompanhados aí com o Efraim, viu? Certo, Prazer estar com certo. vocês. Ele já explicou aqui que não vai poder ligar a câmera, mas nós estamos de ouvidos atentos, irmão. Mas ele vai compartilhar aí algum slide, né, Efraim, eu acho?
Pronto. Eu vou... Efraim? Ele tá aí, né? Tá aí. Efraim? Deve estar acontecendo alguma coisa na internet dele. Estão me ouvindo o restante do pessoal? Ou foi minha Sim. internet? Não, tá excelente. Obrigado por ter aberto, tá? Hoje eu Nada. combinei com ele de terminar o capítulo 1 e a gente já começar a semana que vem as igrejas no capítulo 2, tá? Queria Certo. agradecer a presença da Jeane, da Késia, da Lorena, né? Yas de Aratanha. Tá faltando só o Ítalo aqui, Tati, né? Reica Estou também. aqui, Jair. Aí tá aí ele. Bom, Tudo bem-vindo. tranquilo? Hoje é o Efraim, tá? Beleza, ótimo. Deixa eu só pegar meu telefone aqui, me dá 2 minutinhos, que a gente vai começar. Olá, irmão, vocês estão me ouvindo aí? Sim. Oi, Efraim, estamos sim, viu? Estamos Oi? ouvindo bem. Estamos ouvindo sim. Ok. Quer que eu ore? Pus o fone de ouvido agora. Deu? Tá dando para ouvir também? Tá ótimo. Você quer que eu ore ou você quer orar? Pode orar, Jailson. Oremos, pois. Papai do céu, obrigado, Senhor Deus, por mais um dia, poder estudar esse livro sagrado. Permite-nos, Senhor Deus, aprender e desvendar, Senhor Deus, o que nos espera, Senhor Deus, para nos preparar para os acontecimentos futuros. Te imploro a tua graça sobre esse estudo e que teu Espírito Santo esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Pronto, precisa... Eu tinha feito uns slides, Efraim. Não, eu fiz aqui só o primeiro, né? Só o título. Quer que eu bote o meu? Pode ser. Quer que eu te envie? Quer que eu te envie? Não, vai, compartilha aí você então, vai. Deixa eu me ver aqui como é que eu faço. Não, eu não vou... Cadê? Deixa eu me ver aqui. Não sei se dá para alguém ver aí. Dá? Tá ok? Pronto. Estão me ouvindo aí? Estou ouvindo sim, Efraim. Pronto. Então vamos estudar. Queria convidar todos que estão aí a abrir suas Bíblias em Apocalipse capítulo 1. E olha, quando eu estou dando estudo, eu gosto muito de ouvir o feedback. Gosto de ir colocando os irmãos para participar também. Assim, coisas breves, né? Comentários breves. Então vamos lá. Aqui, o Jailson já deu o estudo, eu estive acompanhando, ele falando já o capítulo 1 quase todo, né? Pelo menos até o versículo 8, onde ele fez um apanhado dos detalhes que aparecem nos versículos, né? Do versículo 1 ao 3, depois do 4 ao 8. E eu queria só fazer uma recapitulação e adentrar no versículo 9, para que a gente faça aqui um estudo assim também. Não sei se vai dar tempo de fazer tão detalhado, mas vamos assim procurar entender o que está escrito aqui. Primeiro, o livro tem como título Apocalipse, que significa revelação, e a gente já viu que revelação só pode ser de alguma coisa que antes estava escondido, ou pelo menos estava selado, ou em secreto, não é? E o que estava selado era algumas porções do livro de Daniel. Quando nós vamos para Daniel, no capítulo 2, nós temos aquele sonho da estátua de Nabucodonosor. E quando Daniel é chamado para dar a entender ao rei o sonho e depois a visão, Daniel ele diz que aquilo dizia respeito ao que ia acontecer ao povo de Deus nos últimos dias, né?
ao que ia acontecer no mundo nos últimos dias também. É importante guardar essa informação, o que ia acontecer nos últimos dias. No capítulo 7, também, nós encontramos ali uma profecia que eu creio que é a mais estudada, uma das mais estudadas do livro de Daniel, que é aquela que fala dos 4 animais estranhos que saem do mar. O leão, o urso, o leopardo e um animal estranho. Algumas pessoas costumam dizer que quando nós vamos estudar sobre o santuário, sobre o juízo, o livro que mais fala sobre o juízo é Daniel, capítulo 8. Mas quando a gente vai estudar os detalhes e mais aprofundadamente, a gente vê que o capítulo de Daniel que mais fala sobre o juízo é o 7, né? Onde a gente vê ali um semelhante ao filho do homem se aproximando ao ancião de dias. O ancião de dias se assenta no trono, abertos vários livros e começa o juízo. Pois bem, no capítulo 8, nós encontramos a visão do carneiro e do bode, e também a das 2.300 tardes e manhãs, que diz respeito ao santuário, ao que iria acontecer no santuário celestial. Então, assim, o anjo vem a Daniel dar a interpretação de tudo que aparece no capítulo 8, mas essa única parte da visão que dizia respeito às 2.300 tardes e manhãs, o anjo não explica. E depois, quando ele vai explicar, né, ele diz no versículo 26 do capítulo 8 que aquilo diz respeito aos últimos dias. Outra informação, né, parecido com a do capítulo 2, se refere aos últimos dias. No capítulo 10 de Daniel, nós também temos a última visão de Daniel, uma visão que envolvia grande conflito, não é? Envolvia grande conflito. E depois o anjo diz que aquela visão também dizia respeito ao que ia acontecer com o povo de Deus nos últimos dias. E no final do livro, no capítulo 12, o anjo pede para Daniel selar aquela visão. Também o anjo pede para ser selado aquela parte do capítulo 8 também de Daniel, que diz respeito às 2.300 tardes e manhãs. Então, essas porções do capítulo de Daniel, que estavam seladas, e que diz respeito ao que iria acontecer no mundo nos últimos dias, que diz respeito ao que ia acontecer no céu, que é o santuário, o que ia acontecer com o povo de Deus na terra, aquela porção que dizia respeito ao que aconteceu nos últimos dias, foi a porção que foi selada, e agora ela é aberta no livro de Daniel, na forma de uma revelação, que é chamada de a revelação de Jesus Cristo. O Jailson já explicou isso. Então, assim, o que é dado para João aqui é as informações do que há de acontecer com o povo de Deus nos últimos dias. Aquela parte que estava selado no livro de Daniel, que dizia respeito ao povo, ao santuário e as coisas que iam acontecer no mundo. Tanto que no capítulo 1, versículo 1, fala que a revelação é das coisas que brevemente devem acontecer. Essas coisas já iam começar a acontecer nos dias de João e ia se estender até o fim, que é a volta de Jesus. Então, isso já explicou, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3, que tem uma bem-aventurança para aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia, mas não só isso, eles guardam isso no coração, guardam as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. No capítulo 1, versículo 4 de Apocalipse, nós encontramos a dedicação do livro, né? Do versículo 4 até o versículo 8. E um texto muito famoso aqui, desse capítulo 1, é o versículo 7, que diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O Jailson também já explicou isso. Ele interpretou nuvens, que significam os anjos, não é? E falou daqueles que os transpassaram,
que lá em Mateus 26, nós encontramos ali quando Jesus foi levado para ser julgado, e foi perguntado a ele se ele era o Filho de Deus, e ele fala, né, tu o dizes. E mais, em breve vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e grande glória. Quando ele disse isso, o sacerdote rasgou, né, as suas vestes e disse que Jesus estava blasfemando. Mas Jesus fez uma promessa de que aqueles que estavam ali participando, né, da trama para matar Jesus, eles vão ressuscitar no fim. E aqui Apocalipse 1:7 confirma, aqueles que o transpassaram vai ressuscitar e vai ver a volta de Jesus do começo, do início. Esses que conheceram Jesus apenas como um simples carpinteiro e depois o viram com uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, eles vão ver Jesus numa outra forma, num outro formato, numa outra circunstância e situação. Ele agora vem sentado, ele vem no trono e com uma coroa na cabeça, não de espinhos, uma coroa de verdade, agora com as vestes de rei, para se cumprir a profecia que o próprio Jesus fez, de que um dia aqueles que os transpassaram o veria, né? Vindo com poder e grande glória. Pois bem, no versículo 8 fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Eu vou explicar esse texto mais na frente, porque ele vai se repetir no versículo 11. Pois bem, então nós estamos agora aqui no versículo 9, Apocalipse capítulo 1, versículo 9. E aqui diz assim, abram suas Bíblias, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, que diz assim, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Pois bem, então aqui no capítulo 1, versículo 9 em diante, vai começar a visão que João teve. E aqui no versículo 9 nós temos as seguintes informações. A principal dela é o lugar onde ele estava. Ele estava na ilha chamada Patmos. O que foi que aconteceu que fez João ir parar, né, lá nessa ilha? Eu separei aqui alguns textos do Espírito de Profecia, e tem um texto aqui onde a irmã White diz o seguinte, aí eu acho que dá para os irmãos ver na tela, eu estou compartilhando aqui. A serva do Senhor diz assim, ó, os príncipes dos judeus encheram-se de ódio atroz contra João por sua inamovível fidelidade à causa de Cristo. Para que os milagres e ensinos de Cristo fossem esquecidos, a voz da ousada testemunha teria de ser silenciada. João foi, por conseguinte, convocado a Roma para ser julgado por sua fé. O imperador Domiciano estava cheio de ira. Não podia contrafazer as razões do fiel advogado de Cristo, nem disputar o poder que lhe acompanhava a exposição da verdade. Determinou, contudo, fazer silenciar sua voz. E o que foi que Domiciano fez? Olha o que diz aqui. João foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente, mas o Senhor preservou a vida de seu fiel servo, da mesma maneira como preservara a dos 3 hebreus na fornalha ardente. Então, assim, isso aqui é uma informação muito conhecida, uma informação histórica. Alguns acham que isso é apenas uma tradição, mas nós temos aqui confirmado pelo Espírito de Profecia de que João foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente. E Satanás estava usando 2 agentes, né, para destruir João, silenciar a voz de João. O primeiro agente era os judeus e o segundo eram os romanos. O primeiro, que eram os judeus, eles
criavam, né, falavam mentiras, dava mal, falava assim, um falso testemunho a respeito de João e de seu ministério, fazendo acusações falsas para o Império Romano, para os romanos. O cristianismo estava, assim, crescendo, né? A religião cristã estava crescendo. E a voz de João era, assim, era uma voz de muita autoridade, porque ele ainda era o último, né? Ele era o último, o único que havia ainda, dos 12, que estava vivo. Então, o testemunho de João era muito poderoso. Ele era o único que estivera com Jesus, que andou com ele, participou do ministério de Jesus, testemunhou de Jesus por um período de 3 anos e meio. Então, é por isso que no versículo 9 fala que ele foi parar ali na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e por causa também do testemunho, né, de Jesus Cristo. Porque João, ele testemunhou. Algumas pessoas costumam dizer e ensinar que o testemunho de Jesus Cristo aqui é o espírito de profecia. E as pessoas que falam isso, elas não estão erradas, porque o testemunho de Jesus é espírito de profecia, é o dom de profecia mesmo. Mas nesse contexto aqui, do capítulo 1 de João, no versículo 2 e versículo 9, versículo 2, porque no versículo 2 diz assim: João, que é o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Pois bem, aqui aparece também essa frase, testemunho de Jesus Cristo. E no versículo 9 também fala que João foi mandado para a ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo aqui, nesse contexto, seria o quê? Em 1 Coríntios, no capítulo 1, se vocês puderem abrir, 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo, ele usa uma expressão bem parecida com essa. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, diz assim: Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. O testemunho de Jesus Cristo, que está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 2 e versículo 9, é o mesmo testemunho de Cristo que Paulo se refere aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 6. Mas o que é isso mesmo na realidade? O que é esse testemunho de Cristo? No capítulo 2, Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, olha, aqui aparece a frase, o testemunho de Deus. Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Verso 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que seria o testemunho de Deus aqui no capítulo 2, versículo 1, e no capítulo 1, versículo 6, e em Apocalipse 1, 2 e Apocalipse 1, 9. O testemunho de Jesus aqui é Jesus Cristo e este crucificado. Jesus, ele testemunhou disso. Ele testemunhou dos milagres de Jesus, ele testemunhou da morte, da ressurreição de Jesus. Então, é por isso que ele estava qualificado para receber o livro das revelações, no capítulo 1, versículo 2. Porque ele fora um daqueles que estiveram com Jesus. Ele, agora, é o que diz aqui o capítulo 1, versículo 2 de Apocalipse, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que tem visto. Ok? Então, assim, capítulo 1, versículo 9. João foi para a ilha de Patmos porque ele
tinha muita autoridade como um pregador, como um propagador do evangelho, das boas novas de Cristo, porque ele fora um daqueles que estivera com Cristo. Então, ele era uma ameaça para os judeus. Então, os judeus falavam mentiras a respeito do ministério de João. E criava essas mentiras e tentava, de alguma forma, pôr Roma contra João. E então, João foi convocado a Roma e foi, de alguma forma, tentaram matá-lo, não é? De alguma forma, jogando ele num caldeirão de óleo fervente, mas nem isso foi o suficiente para silenciar aquela voz. Então, só tinha uma solução, que era mandar ele para um lugar onde só havia rochas. E era enviado também os prisioneiros, né, que tinham cometido alguns delitos contra o Império Romano. Então, João foi para ali e eles até fizeram uma certa piada com João, né, dizendo que ele ia para ali agora para pregar para as rochas. Mas aqui eu separei um outro texto que diz assim: por decreto do imperador foi João banido para a ilha de Patmos. A irmã White fala isso em Atos dos Apóstolos, página 570. E ela diz assim: Patmos, uma ilha árida e rochosa no mar Egeu, havia sido escolhida pelo governo romano para banimento de criminosos. Mas para o servo de Deus, que essa parte eu vou até grifar, para o servo de Deus, sua solitária habitação tornou-se a porta do céu. Por que a porta do céu? Ora, foi ali que o céu meio que se abriu para João. Foi ali onde ele recebeu a revelação. E diz aqui: agora estava circundado por cenas que poderiam parecer a muitos melancólicas e desinteressantes, mas para João representavam outra coisa. Embora o cenário que o rodeava fosse desolado e árido, o céu azul que o cobria era tão luminoso e belo como o céu de sua amada Jerusalém. Nas rochas rudes e ermos, nos mistérios dos abismos, nas glórias do firmamento, lia ele importantes lições. Tudo trazia mensagem do poder e glória de Deus. As rochas, olha como é interessante o que diz a serva do Senhor aqui. As rochas lhe lembravam Cristo, a rocha de sua fortaleza, em cujo abrigo podia ele refugiar-se sem temor. Embora banido das cenas de seus primeiros labores, ele não cessou de dar testemunho da verdade. Olha o que aconteceu. Mesmo em Patmos, fez amigos e o que mais? Conversos. Olha só. O intuito era mandar ele para pregar para as rochas, mas lá também tinha prisioneiros ali em Patmos. E João também teve como dar testemunho ali de Jesus. E ali ele fez amigos e conversos. Pois bem, então eu acredito que a gente já pode ir para o versículo 10, não é? João, versículo 9 fala que... sim, um detalhe. No versículo 9 fala assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino. É interessante essa fala de João, porque ele se identifica com a igreja, ele não se apresenta como apóstolo. Ele se apresenta como um irmão. A igreja estava sofrendo perseguição no primeiro século, e ela sofreu no segundo, no terceiro, foi só aumentando. Mas no primeiro século, que foi no começo, né, do cristianismo, ela estava sofrendo perseguição, uma perseguição muito feroz. E assim, ele se identifica com seus irmãos que também estão sendo perseguidos, estão sendo afligidos
por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus também. E eu acho interessante que ele se identifica como irmão, e ele fala companheiro na aflição e no reino. Irmãos, olha, tem uma coisa que eu quero dizer para os irmãos. Para nós termos acesso ao reino da graça e também ao reino da glória, isso só é possível por meio de aflição mesmo, por meio de perseguição. Porque para eu ter acesso a ambos os reinos, a ambas as fases desse reino, eu tenho que viver piamente em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo fala que os que querem e procuram viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Em Atos capítulo 14, eu convido vocês a ler suas Bíblias. Atos capítulo 14, no versículo 22, diz assim. Atos capítulo 14. Estou abrindo aqui minha Bíblia. Está aqui. No capítulo, eu vou ler a partir do verso 21, que diz assim. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Agora perceba, confirmando os ânimos dos discípulos. Olha, confirmando os ânimos dos discípulos. Era um período de perseguição, era um período de prova. E diz assim, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Os irmãos percebem como é que nós entramos no reino de Deus? Por o que é que a gente passa antes? O texto diz que importa. Como diz aqui, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, assim, João, ele se identifica com a igreja, se apresentando como um irmão. Também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino. João sabia que, para participar do reino, é necessário passar por aflição, por perseguição, por provação. Por quê? Porque é a provação que vai purificando o nosso caráter, vai lapidando. E vai também lapidando a nossa fé, purificando a nossa fé, que nós vamos ver depois, que a Bíblia chama de ouro provado no fogo. Ok? Então, vamos para o versículo 10. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 diz assim. E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Aqui, esse versículo é muito conhecido, eu não tenho muita coisa aqui. Tem uma irmã aqui que mandou mensagem, deixa eu ver o que ela está pedindo. Na verdade, tem várias mensagens, eu não tinha lido. Meu som, ok. Primeira Tessalonicenses, não percebi aqui o que a irmã quis perguntar sobre 1 Tessalonicenses. Também quero saber. Alguém pode me esclarecer o que a irmã quis saber sobre Tessalonicenses? Efraim, por favor, repetir os versos anteriores. Ok. Os versos que eu li não sei se os versos que a irmã quer é o de Apocalipse, né? O que o Jailson já falou até o versículo 8. Eu acho que não. Os versos que eu li foi 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 ao 6, e depois 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e 2, interpretando a expressão testemunho de Jesus. Ok? Era isso? Então, tá bom. Alguém me confirma se era esses textos? Sim, amigo, era isso mesmo, viu? Obrigada. Sim, Tá, sim. ok, tá. Tá bem, desculpa.
Pronto. Então, vamos lá. Estava no capítulo 1, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Então, assim, em Marcos, capítulo 2, versículo 27, nós temos um texto muito conhecido, muito famoso, que é quando Jesus diz que ele é o Senhor do sábado. Então, sendo assim, o sábado é o dia do Senhor, né, do Senhor Jesus. Então, João, ele foi arrebatado no Espírito, que essa expressão significa que ele passou a ter, ele passou a estar em um êxtase espiritual, por assim dizer, né? Ele agora estava em visão, ele agora está recebendo a visão. E os resultados físicos, né, disso é que ele fica sem respirar, ele fica como morto, perde as suas forças. E agora ele está em visão. E isso acontece no dia do Senhor, que é o sábado. Isso é confirmado. A irmã White, ela diz assim, eu quero compartilhar com vocês aqui o texto. Ela diz assim, cadê? Deixa eu ver. Está aqui. Foi no sábado que o Senhor da Glória apareceu ao exilado apóstolo. O sábado era tão religiosamente observado por João em Patmos como quando estava pregando ao povo nas cidades e vilas da Judéia. Então, assim, irmãos, e meus irmãos, minhas irmãs, olha, eu não sei, eu, Efraim, eu não sei quanto tempo João demorou para escrever o livro das Revelações, o livro do Apocalipse. Mas uma coisa eu sei. Toda a visão do livro do Apocalipse, ele recebeu em um único dia. Os irmãos entenderam? Toda a visão do livro do Apocalipse, toda a revelação do livro do Apocalipse, ele recebeu em um único dia. Que dia foi esse? Foi o dia de sábado. João, ele estava em espírito de adoração, que é o espírito que devemos estar no dia de sábado. E foi quando ele estava assim adorando a Deus, no santo sábado, nesse espírito sabático, é que ele recebeu a revelação do Apocalipse. Tudo foi em um único dia, o dia de sábado. E, enfim, depois, enquanto ele estava ali, nesse espírito de adoração, ele ouviu uma voz por detrás dele, uma voz muito potente, muito intensa, que ele disse que era até como de trombeta. Quem os irmãos acham que apareceu para João ali, para falar com ele a partir do versículo 11? Os irmãos acham que foi o anjo Gabriel ou foi Jesus? O que é que os irmãos acham? É o feedback que eu disse que queria ter aí agora. Oi? Não ouvi ninguém falar nada. Jesus. Jesus, ok. Então vamos ver se foi Jesus pelo versículo 11, não é? Porque a gente vê no capítulo 1, versículo 1, uma sequência, não é? Ou melhor, uma ordem hierárquica. A gente vê a revelação de Jesus Cristo passando assim de Deus para Jesus, depois passa de Jesus para o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel leva a João. Então, isso nos dará a entender, assim, que quem leva para João, quem primeiramente fala para João, é o anjo, não é? Agora, só fazendo uma recapitulação, que o Jair já falou isso. Olha, quando Deus deu a revelação para Jesus, Deus não deu a revelação em símbolos. Quando Jesus deu a revelação para o anjo, Jesus também não deu ela em símbolos. Deus não falou de uma besta que sobe do mar, de uma mulher com 12 estrelas, uma coroa com 12 estrelas, vestida do sol. Não existia isso.
Deus falou de forma clara para Jesus e Jesus para o anjo, de forma muito, muito clara. Agora, quando o anjo foi passar para João, ele simbolizou a informação para proteger o livro, proteger o conteúdo do livro. Só quem estava qualificado para entender e interpretar o livro do Apocalipse são aqueles que o versículo 1 chama de os servos de Deus. Os servos de Deus, eles são os que guardam os mandamentos de Deus, eles são aqueles que não procuram a honra e a glória dos homens, de acordo com Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 10, por exemplo. Ele diz assim: eu procuro agradar a Deus ou aos homens? Porque se eu procuro agradar aos homens, eu não sou servo de Cristo. Então, o servo de Deus, ele não procura agradar aos homens. Então, quem estaria qualificado para entender os símbolos que está aqui seriam aqueles que fazem parte dessa classe de servos de Deus. Que eu e vocês possamos fazer parte dessa classe, não é? Porque assim, irmãos, eu fico às vezes me perguntando o seguinte: nós já pegamos isso aqui tudo pronto. Quando nós vamos estudar para passar para vocês, a gente analisa em livros, né, contemporâneos e alguns livros também antigos, de pessoas que estudaram o livro do Apocalipse e conseguiram, por meio do estudo pessoal, interpretar os símbolos ali contidos. Mas eu fico me perguntando, será que se fosse eu teria capacidade para interpretar? Porque, assim, para eu interpretar, eu tenho que ter as qualidades de um servo de Deus. Entende? Então, assim, a gente meio que pegou uma boa parte das coisas prontas. Mas ainda há uma parte para nós, não é? Para nós entender. A gente vê muitas interpretações a respeito de algumas coisas. Então, em qual delas eu devo usar, né? Eu devo adotar? Então, cabe a mim e a você fazer parte dos servos de Deus, trabalhar para que a gente possa ter as qualidades do servo de Deus e assim a gente vai estar apto para entender qual é o caminho que Deus quer que a gente siga nesse tempo que a gente está vivendo hoje. Entende? Pois bem, então vamos lá. Capítulo 1, versículo 11. A irmã que está meio que liderando aqui o estudo, a irmã me diz o tempo que me falta, tá? Porque senão eu vou falar a noite toda. Pois Não, bem. pode falar mais uns 10 minutos, porque como começou um pouquinho mais tarde, né? Tá bem. Tá bem. Bom, Pois então vamos para o versículo 11. Apocalipse capítulo 1, versículo 11 diz assim: que dizia, né? Aqui a gente vê um homem, né? Um semelhante ao filho do homem, que aparece, toca em João, e João ouve uma voz muito forte, e essa voz dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Como é que eu posso dizer que aqui era Jesus? Eu acredito que se nós pegarmos a primeira parte do versículo, quando Jesus fala, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o derradeiro. É a primeira e a última letra do alfabeto grego, não é? Isso daqui também ajuda a desmistificar os ensinos de algumas pessoas que estão se levantando hoje, dizendo, né, que o livro do Novo Testamento não foi escrito em grego, né? Foi escrito em hebraico, porque eles consideram a língua grega uma língua pagã. Também essas mesmas pessoas falam que a gente não pode chamar Jesus de Jesus, nós temos que chamar ele de Yeshua ou Yahushua, não é? Mas, enfim, Jesus se apresenta aqui e ele não se apresenta com a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Ele se apresenta aqui como Alfa, a primeira,
e o ômega, última letra do alfabeto grego, porque o livro foi escrito em grego. E o livro ele foi enviado para as igrejas que estão na Ásia, que lá eles falavam grego. A irmã White disse que era a língua da literatura, era a língua que era falada no mundo naquela época. Era como se fosse o inglês hoje. Então, assim, Jesus se apresenta aqui, eu também creio que é Jesus, como o primeiro e o derradeiro. Porque, assim, só tem uma pessoa que pode falar dessa maneira de si mesmo, como o primeiro e o derradeiro. Aquele que é o primeiro e que é o último. Eu queria que a gente soubesse, por meio da palavra de Deus, quem é que pode falar assim. Que é em Isaías, capítulo 44. Você pode abrir sua Bíblia lá. Isaías, capítulo 44. Também estou abrindo aqui. Isaías 44. Quer dizer que eu tenho 10 minutos para terminar o capítulo 1 todo, é um desafio. Vamos lá. Capítulo 44 de Isaías, versículo 6. Mas, irmão Efraim, Hum. o tempo não é mais importante do que o conteúdo, tá bom? Tá Nós bem. estamos aqui para aprender, então fica à vontade, Então, termine. Nós tá bem. queremos sair daqui concluídas essa parte, tá bom? Tá bem, tá bem. Tá. Obrigado, obrigado. Nada, eu que agradeço. Isaías 44, versículo 6 diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Olha o que é que diz. O que é que ele diz? Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Só quem pode falar assim, eu sou o primeiro, eu sou o último, é Deus. E eu acredito que vocês que estão me ouvindo aí, creem que Jesus é Deus, sim ou não? Sim. Pronto. Então, Jesus, ele pode se apresentar dessa forma. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro e o derradeiro. E a gente poderia encaixar aqui a última fala do capítulo 44, versículo 6, que diz: E fora de mim não há Deus. Então, é Jesus, porque o anjo Gabriel não poderia falar isso dele mesmo. O anjo Gabriel é um ser criado. Ele não é Deus. Jesus, ele partilha da natureza divina do Pai e do Espírito Santo. E por isso, ele também é Deus, no sentido mais absoluto do termo, ok? Pois bem, então, o livro do Apocalipse seria enviado às 7 igrejas que estão na Ásia. Por que aparece essa expressão aqui? Veja o que a irmã White fala, que eu estou compartilhando. Ela diz assim: foi Cristo, olha, ela confirma dizendo que foi Cristo que falou com João aqui. Foi Cristo quem ordenou ao apóstolo relatar o que lhe deveria ser revelado. O que vês, escreve-o no livro, ordenou ele, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Os nomes das 7 igrejas são símbolos, a irmã White diz. São símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã. O número 7 indica plenitude e simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o fim do tempo, enquanto os símbolos usados revelam o estado da igreja nos diversos períodos da história do mundo. Pois bem, então assim, percebam, por que é que essas 7 igrejas foram escolhidas? Na Ásia não só tinha 7 igrejas, tinha a igreja de Colossos, tinha a igreja da Galácia,
tinha a igreja de Tessalônica, tinha a igreja de Filipos, enfim, tinha várias igrejas na Ásia, além dessas 7. Mas por que Jesus escolheu essas 7? A irmã White diz o seguinte aqui, cadê? O número 7 indica a plenitude. Ela diz assim, ó, enquanto que os símbolos usados, eu vou até aqui destacar, revelam o estado da igreja nos diversos períodos da história do mundo. Pois bem, aquelas 7 igrejas foram escolhidas porque elas tinham características literais, na igreja literal, de Éfeso, na igreja mesmo, literalmente falando de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Essas igrejas tinham características que poderiam ser usadas por Cristo para simbolizar o comportamento e o caráter da sua igreja através dos séculos, até chegar no fim da história do mundo. Ou seja, a igreja de Éfeso tinha características que poderiam ser usadas por Cristo para simbolizar a primeira fase da história da igreja, que é a fase da igreja apostólica, que vai do ano 31 até o ano 100. A igreja de Esmirna tinha características que poderiam ser usadas por Cristo para simbolizar a segunda fase da história da igreja, que é da igreja de Esmirna, que vai do ano 100 até o ano 313. A igreja de Pérgamo tinha características que poderiam ser usadas para simbolizar a fase da história da igreja, que vai do ano 313 até o ano 538. E assim por diante, até chegar à última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que tinha características ali na cidade de Laodiceia, ali naquela localidade, que poderiam ser usadas por Cristo para simbolizar a última fase da história da igreja nesse mundo, que nós estamos inseridos nessa fase da igreja de Laodiceia, simbolicamente falando. Então, assim, as características daquela cidade, daquele lugar, de uma água morna, de uma cidade que produzia o colírio, enfim, produzia também uma veste muito fina. Jesus podia usar essas características para poder simbolizar essa fase. Uma fase da igreja onde os que vivem nesse período batem no peito dizendo, de nada tenho falta. Rico eu sou, de nada tenho falta. Quando, na verdade, és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, né, para resolver o problema da pobreza, o colírio, para poder resolver o problema da cegueira, que eram as coisas que eram produzidas na cidade de Laodiceia. E vestes brancas para que te vista. Então, assim, é por isso que esse livro foi enviado para essas igrejas. Ele foi enviado, literalmente falando, para as igrejas lá, e as mesmas igrejas foram usadas por Cristo para simbolizar o comportamento, o caráter da sua igreja através dos tempos. Eu creio que os irmãos entenderam, não é isso? Pois bem. Eu sei que alguns já sabem disso, mas é bom ir repetindo. Então, assim, irmã, eu acho que meu tempo acabou, mas se me der mais 5 minutos, eu posso fazer um resumo dos versículos que faltam, do capítulo 1, para que aí no próximo estudo isso já começa pela primeira igreja. É rápido, em 5 minutos eu consigo fazer aqui. Não, não se preocupe, não se preocupe. É melhor Pode. terminar. Como é, Termina o Jailson? estudo, que eu digo, termina o estudo, termina o capítulo. Faz tudo que tem a dizer, tá à vontade. Não olhe para o tempo neste momento, tá bom? Fica à vontade. Tá bem, tudo bem, então. Mas mesmo assim eu vou tentar ainda resumir, tá? Olha, capítulo 1, versículo 12. Continua, tá bom. Ok, capítulo 1, versículo 12. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Então, perceba, irmãos, que os símbolos já começam a aparecer. Nós já encontramos aqui 7 castiçais de ouro. Entende? Então, assim, o que é que tem num castiçal? O que é que tem em um castiçal?
O que é que os irmãos acham aí? Vocês concordam comigo que tem lâmpada? Sim? Tem lâmpada, tem óleo. Pronto. Então, isso já falou as duas coisas. Porque para a lâmpada ser conservada acesa, é necessário o óleo, não é? E o que era usado no passado, naqueles dias, para conservar a lâmpada do candelabro, né, do castiçal acesa, era o azeite, né, o azeite. E a gente vai ver, então, o que é que simboliza isso. Por exemplo, lâmpada significa a palavra de Deus, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E, assim, o que é que faz, por exemplo, a palavra de Deus, ela continuar assim viva, né, dentro de nós? Porque a intenção de Deus é que a palavra de Deus seja interiorizada no nosso coração. O responsável por fazer isso é o Espírito Santo. Porque, olha, por que que a palavra de Deus tem que estar interiorizada no nosso coração? Para que a gente não venha pecar. Davi, ele diz assim, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a intenção de ter, assim, o motivo principal que nos leva a ter a palavra de Deus guardada no nosso coração é para que a gente não venha pecar. E assim, isso é inclusive uma das características do servo de Deus. Quando você vai para Romanos capítulo 6, lá pelo versículo 26, é dito que nós fomos libertados do pecado e feitos servos de Deus. Não é? Então, assim, a palavra no nosso coração é para não pecarmos. E Jesus fala que o Espírito Santo ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E esse convencimento vem por meio de sua palavra. Eu quero que vocês abram suas Bíblias rapidinho para a gente entender essa questão em Zacarias, para a gente interpretar, né, o azeite. Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4. Zacarias, deixa eu ver aqui se é Zacarias. Capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim, ó. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do sono. E disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro. Olha, muito parecido com o do Apocalipse. Todo de ouro. E um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas. Olha, 7 lâmpadas. E 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Note para o versículo 6. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Aqui está no período da construção do templo em Jerusalém, quando o povo saiu de Babilônia, né? Quando Ciro fez um decreto, né, libertando o povo para que eles voltassem de Babilônia para sua terra, Jerusalém. E eles voltaram e começaram a construir o templo, não é? Quando se cumpriu os 70 anos, que Jeremias tinha falado que eles iriam permanecer em escravidão em Babilônia, Ciro, agora um persa, ele faz um decreto libertando o povo. Aí o povo começa a construir lá, só que teve um problema de desânimo, e agora Deus estava enviando o profeta Ageu e Zacarias para animar o povo na reconstrução do templo. Mas agora perceba que na resposta de Zacarias, quando ele fala o que é isto,
o anjo vem e diz, né, e respondeu dizendo, esta é a palavra do Senhor. Vocês lembram que eu falei que a lâmpada é um símbolo da palavra do Senhor? É a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para os meus caminhos. Só que aqui é a palavra do Senhor a Zorobabel, que era o líder que estava liderando a construção, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que? A lâmpada é um símbolo da palavra de Deus e o azeite que alimenta a lâmpada é o Espírito Santo. Agora você vai ver que Jesus, vamos voltar para Apocalipse capítulo 1, rapidinho, Apocalipse capítulo 1, e virei-me, versículo 12, virei-me para ver a voz que falava comigo, virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. O Filho do Homem aqui, todos nós sabemos que é Jesus. E onde é que ele se encontra? Ele se encontra no meio dos 7 castiçais, que tem 7 lâmpadas, símbolo da palavra de Deus, que é conservado pelo poder do Espírito Santo. Agora, o que simboliza esses castiçais? No capítulo 1, versículo 20, diz assim, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Não vou comentar todo o versículo 20, só quero pegar a última parte. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Só que as 7 igrejas aqui não é mais as 7 igrejas literalmente falando lá da Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Não. Agora ele está falando em símbolos. Então, nós temos que pegar as igrejas e fazer a aplicação que a irmã White faz, dizendo que representa, como eu comentei aqui há pouco, é um símbolo que revela o estado da igreja nos diversos períodos da história do mundo. Então, Jesus ele está presente na sua igreja desde o começo até o fim, pois Jesus falou, estarei convosco até o fim dos séculos. Pois bem, Jesus está no meio dos 7 castiçais. Então, a gente já entendeu o que é os castiçais, né? São as 7 igrejas, que representam os 7 períodos da história de uma única igreja, que é a Igreja de Deus. E aqui não vai dar tempo, assim, também eu não queria fazer às pressas a interpretação de cada detalhe, por exemplo, as vestes que Jesus usa, um símbolo de justiça, não é? Enfim, semelhante ao versículo 13, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os olhos que penetra e também que perscruta todas as coisas. Perscruta todas as coisas. Ou seja, não sei se os irmãos lembram que lá na carta à igreja de Laodiceia tem um momento, os irmãos podem até abrir lá, Apocalipse capítulo 3, rapidinho. Apocalipse capítulo 3, no versículo 15, Jesus olha para a igreja de Laodiceia e diz assim, conheço as tuas obras. Irmãos, olha, esses olhos como de fogo é os olhos perscrutador de Deus, de Cristo. Ele sabe de tudo. Ele está no meio da sua igreja. Mas aí tem a pergunta, como é que ele pode estar presente na sua igreja em todas as fases da história do mundo, se Jesus ele abdicou da sua onipresença, que o Jair até comentou isso em um estudo passado. Ele abdicou da sua onipresença, porque ao tomar a humanidade, ele não podia mais agora estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque a humanidade limitava Jesus disso. Então, o que houve? Jesus enviou um outro Consolador, que ele é simbolizado aqui pelo azeite. Pelo Espírito Santo, Jesus está no meio da sua igreja, ele está presente na igreja.
É por isso que você encontra no final da igreja de Éfeso, da carta à igreja de Éfeso, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No final da igreja de Esmirna também diz a mesma coisa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadélfia e Laodiceia termina dizendo a mesma coisa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E isso se repete 7 vezes. Mesmo número das 7 lâmpadas, que é sustentado pelo azeite em todas as 7, que é um símbolo do Espírito Santo em todas as 7. Pois bem, então aqui, por meio do Espírito, Jesus ele vê todas as coisas por meio dos seus olhos perscrutador como de fogo. E nada que é corrupto é tolerado por Cristo, porque o pecado ele não subsiste na presença do fogo consumidor, de acordo com Isaías. Então vamos lá. Verso 15. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Irmãos, olha, essas mesmas características de Jesus aqui, Daniel viu no capítulo 10. Ele vê essas mesmas coisas. Eu posso até pôr aqui, mas não dá tempo, deixa. Um quadro onde tem as características de Daniel e depois tem as de João. As que João vê, né? As que Daniel vê e as que João vê. Mas, enfim, vamos verso 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Pronto, aqui é importante interpretar isso. 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Essa mesma característica Daniel vê no Filho do Homem que aparece para ele no capítulo 10. Mas o que são as 7 estrelas? Capítulo 1, versículo 20, nós encontramos o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 cachais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Pronto. O que é que a palavra de Deus está querendo dizer com isso? Eu também tenho aqui um texto de Ellen White, mas eu não pus aqui, não deu tempo. Hoje, eu sabia que ia dar esse estudo assim, vim saber hoje, né? Agora já faltam umas 2 horas, 3 horas para começar. Enfim, mas assim, esses são os ministros, são os líderes, são aquelas pessoas de destaque espiritual, não é? Líderes espirituais nesses 7 períodos da história da igreja. São os mensageiros, né? São os anjos dessas 7 igrejas. Então, é por isso que fala, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ok? Pois bem, a espada que sai da boca, a gente sabe que é a palavra de Deus, né? Hebreus capítulo 4, versículo 2 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, porque ela penetra até o fundo, até a ponto de dividir juntas e medulas, né? E diz lá que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, para interpretar essa parte da espada aguda de 2 fios, você usa Hebreus 4:12, se quiser, tá bom? Para a gente terminar, capítulo 1, versículo 17. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Olha, Daniel, no capítulo 10, também, quando estava em visão, ele também ficou fraco, porque ele passou um momento que esteve como morto, sem respirar, né? Sem respirar, ou seja, totalmente assim, como morto. Então, a consequência do profeta, quando está nesse êxtase espiritual, está em visão, é que ele perde as forças, ele realmente fica assim como que se tivesse desmaiado e voltado a si, e quando ele volta a si, volta muito fraco. Agora é interessante porque Jesus mais uma vez diz, olha, não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Quando Jesus fala, eu sou o primeiro e o último, Jesus está dizendo que é quem? Eu sou Deus. Fora de mim não há Deus. Isaías 44:6. Não temas, João. Eu sou Deus, eu estou contigo. É isso que Jesus está dizendo aqui.
Capítulo 1, versículo 18. Eu, o que vivo e fui morto. Olha, no versículo 17, ele caiu aos seus pés como morto. E Jesus pega nele e diz, olha, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e da sepultura, da morte e do inferno. Por que Jesus tem a chave da morte e do inferno? Ora, Jesus ele passou por essas duas coisas. Ele morreu. Mas a morte venceu Jesus? Não, porque Jesus ele voltou, ele ressuscitou. Ele passou pela morte, foi para a sepultura, mas a sepultura teve que cuspir Jesus para fora. Por quê? Quem é que tem que ir para a sepultura? É o pecador. O salário do pecado é a morte. E a morte ali é a morte eterna. Só quem é para ir para a sepultura é o pecador, porque ele tem que ir para pagar o seu salário. O salário do seu pecado, que é a morte. E a sepultura o aceita, mas não podia aceitar Jesus lá, porque Jesus não era pecador. Então, Jesus era aquele que tem a chave da morte e da sepultura. Por meio da morte e ressurreição de Jesus, todos os que morrerem em Jesus, morrerem guardando a fé, vão ressuscitar no último dia, que é no dia da volta de Jesus. Mas isso só foi garantido porque Jesus saiu da sepultura, porque Jesus ressuscitou. Como as primícias dos que dormem, como Jair se explicou. O capítulo 1, versículo 5. O primogênito dentre os mortos. Né? Jesus é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. É por ele ter saído da sepultura, como as primícias, como o melhor, né, daqueles que ali entrou e ressuscitou, é que os que morrerem guardando a fé também vão poder ressuscitar no último dia. E para terminar, o versículo 19, Jesus vai dizer, olha, escreve as coisas que tenho visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. E pronto. Aí depois João, quando ele tiver essa revelação toda, até o capítulo 22, aí em algum momento ele vai começar a escrever. Eu não sei quando, mas só sei de uma coisa. O primeiro livro que João escreveu na vida dele foi o livro do Apocalipse. Depois é que veio o Evangelho, depois foi que veio as cartas, viu? Porque só foi escrito o Evangelho e as cartas quando João saiu da ilha de Patmos e foi morar, passar o resto da vida dele na cidade de Éfeso. E ali ele morreu. E antes de morrer, escreveu o Evangelho, que era o testemunho do que ele tinha visto, né, ao ter estado com Jesus. E escreveu as cartas, encorajando a igreja a voltar a amar o próximo, né, os irmãos a amar um ao outro, porque o amor estava esfriando na igreja. E isso é uma coisa que o Jair vai falar no próximo estudo, que é o capítulo 2, versículo do 1 ao 7, que é o período da igreja de Éfeso, o período do amor fraternal. Mas tem um momento que Jesus olha para a igreja de Éfeso e diz, olha, eu tenho uma coisa contra ti, tu abandonaste o teu primeiro amor. É por isso que depois João escreve cartas encorajando os irmãos, né, a amar um ao outro. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, eu acho que eu dei aqui de forma rápida o restante do capítulo 1. E se alguém tiver alguma pergunta, faça agora. Tá? Amém. Ok? Louvado seja Deus. E te trouxe aqui para trazer esse pão quentinho Pois para é. gente. A Gisele abriu o microfone. Gostaria de falar, minha Sim, querida? eu Pode queria falar. só tirar uma dúvida em relação ao verso que esclarece o que são as 7 estrelas em cima da cabeça de Jesus, né? Quando Na ele viu. mão, na destra. 7 estrelas na Na destra. mão, desculpa. Sim. Isso, que aí eu acabei perdendo aqui, eu estava lendo, mas aí diz a explicação dizendo que são os anjos, onde está. É no capítulo 1, versículo 20. Apocalipse 1, 20. Ah, tá aqui. Tá bom. Tá bem? Perfeito, obrigada. Pronto. Mais alguma coisa? Já esse já foi dormir? Eu acho que já.
Não, não. Eu queria agradecer aí pelo estudo, muito bom o estudo, viu? E veio agregar aí, foi muito bom. Agradeço. Louvado E o seja pessoal Deus. gostou, e com certeza, viu? Com Amém. certeza, nós adoramos. Deus é lindo e ele providencia tudo, né, Jailson? Com Às vezes é certeza. difícil, né, a nossa rotina e outras coisas, mas Deus sempre envia um mensageiro do Senhor, né? Ele nunca nos deixa desamparados. Louvado seja Deus pela sua vida, Efraim e Jailson. Amém. Amém. É E um vamos, prazer vamos sempre lá, para tê-los aqui. a gente conseguir terminar o Apocalipse aí, né? É, é um desafio mesmo para Amém, todo mundo. amém. E a irmã que está falando aí, como se chama? Lígia, Lígia. A irmã Lígia também está em Portugal? sim, Vila Real, de Vila Trás-os-Montes. Real. Pois bem, eu estou aqui em Bragança. Ah, cidade bonita. Sábado eu vou estar pregando numa igreja, na igreja de Mirandela. Aqui Ah, eu perto. já frequentei muito Mirandela. É? Pois é. Já frequentei muito Mirandela. Tem que vir aqui também Pois pregar é. em Vila Real. Estás convidado. É só agendar que aí a gente vai. Tá bem, tá bem. Vou pegar seu contato com o Jailson, Tá bem. Tudo bem. tá? Tá bom. Obrigada. Eu acho que não é tão longe, né, daqui de Bragança. Não, não, não. Tá bem. Fique E à aí, vontade. já tá podendo viajar para aí, para visitar vocês aí em Portugal? Já tem gente com coragem que tá vindo. Mas já isso Mas acho só que não tá vai. podendo não, tá, Fran? Já tá podendo? Não, tem o pastor da igreja, de uma igreja aqui, que é brasileira, ele foi para o Brasil, aí não estava podendo vir. É daqui da minha igreja ele, o pastor Elias Godoy. Pois é. Então, É, ele, então a igreja da irmã é do mesmo distrito, por assim dizer, né, de Mirandela. sim, sim, ele cuida de 3 igrejas, Mirandela, Chaves e Vila Real. Pois é. Aí eu tô indo pregar lá, assim, em Mirandela, porque eu fui convidado por um irmão. Amém, E amém. eu conheci o pastor, eu vi ele uma certa vez, né? Mas foi muito É. rápido. Eu também ouvi pouco, porque ele se mudou para cá, né, há pouco tempo. Uhum. E aí ele viajou para levar os filhos e demorou tempo para voltar, né? Voltou agora Sim, início do mês, sim, ficou sim, retido lá por causa sim. dos voos, né? Uhum. E é isso. Mas é isso, tá? Muito obrigado a todos aí e até a próxima quinta. Amém. Até a próxima. Fiquem com Tá. Deus. Tchau, Deus abençoe vocês, viu? Até Amém. mais. Obrigada. Ei, Até a Tchau. próxima, se Jailson. a irmã quiser vir aqui em Oi? Mirandela, a irmã fica à vontade, viu? O quê? Oi, irmã. Se a irmã quiser vir em Mirandela esse sábado, assim, para poder eu conhecer vocês, fica à vontade. Ah, eu vou tentar. Eu vou tentar. Conhece ai, o O Elvis? Elvis? Conheço, foi ele que me chamou para pregar lá. Ah, sabia. Pô, só podia ser o Elvis. Nossa, a gente é muito amigo. Pois é. Eu vou tentar ir. Pois, Tente, eu ficaria muito feliz de conhecer os irmãos do Brasil, tá Tá bem? bem, então. Ficamos assim. Ô, Eu vou. Lígia, Jailson, me passa o contato dele aí no privado, faz favor. Eu Lá no passo. meu, no WhatsApp. Eu Isso. mando pra Lígia, Oi, quando- Nájila, querida. tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus, com Já você. já está tendo voo do Brasil para aí para fora? Do Brasil para cá? Sim, para os É, Estados Unidos, para Portugal, já está tendo? ah, não sei lhe informar. Eu sei que assim abriu do Brasil para cá situações assim para residentes, né, ou situações assim pontuais. Ainda não para Uhum. turismo, creio eu. Ah, porque eu estou para ir para os Estados Unidos, para a casa do meu filho, mas ele está insistindo que vai comprar a passagem, mas eu estou achando que não tem voo ainda.